esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruirão os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
Pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Estamos chegando aqui para mais uma transmissão de um culto ao Senhor, né? Nessa noite de sexta-feira, noite onde aqui no Ocidente, sobretudo, se comemora, né? A paixão de Cristo, né? Nos corações, enfim. E é nomeado por alguns esse dia como Sexta-feira da Paixão, alusivo à morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se deu numa sexta-feira, e por volta das 15 horas, os últimos instantes dele na cruz do Calvário, não é verdade? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá bom? Sobre a cruz de Cristo. Estamos começando, né, este culto ao Senhor, essa celebração ao nome do nosso Deus, tá bom? Convido você a avisar para mais um irmão, para mais um amigo, tá certo? Algumas pessoas já estão chegando aqui nessa live aí aos pouquinhos, e nos deixa feliz de ver essas pessoas chegando aí aos poucos, tá bom? Sejam bem-vindos a este culto, que em nome da Igreja Batista Esperança, eu quero agradecer a todos vocês que já chegaram, tá bom? Essa é uma transmissão de responsabilidade direta da Igreja Batista Esperança, e hoje tem a direção do pastor Vandilécio, que está transmitindo, né, essa live a todos vocês, viu? No domingo pela manhã nós teremos também uma transmissão a partir das 9 horas. O irmão Roger vai estar escalado para fazê-lo, viu? Eu até falei com ele se fosse possível fazer em formato de uma EBD, né? Onde tem uma revista, um material, onde as pessoas pudessem também compartilhar e partilhar da lição. E ele ficou de tentar, né, dentro das condições dele, de fazer. E domingo à noite eu estarei pregando também, e inclusive convidei aos irmãos, né, do Ministério de Música para fazer o louvor, tá bom? Vamos ver também se eles, né, vão dar conta de fazê-lo, porque tem que reunir algumas pessoas, mas a ideia é que eles façam o louvor lá da igreja, respeitando, né, essas questões de saúde, enfim, distanciamento social, e que façam, né, o momento de louvor da igreja e a mensagem transmitida aqui da minha casa, que ainda estou aqui na quarentena, né, observando tudo que está sendo orientado pelas autoridades sanitárias, tá bom? Então sejam bem-vindos. Eu quero convidar você neste momento a orar. Vamos falar com Deus, pedindo a bênção dele para tudo que irá ocorrer aqui nesta noite de culto ao Senhor. Prepare-se para falar com Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Senhor Deus, Pai querido, estamos começando, Pai, este culto online, meu Deus, na tentativa de alcançar algumas pessoas nessa noite, membros da Igreja Batista Esperança, de outras igrejas, outras pessoas mais que nos honrarão com a sua presença. Ó Deus, Pai querido, queremos te louvar porque a tua presença é real
em nossas vidas, no nosso meio, ó Pai. Deus amado, obrigado pelo teu sustento. Obrigado, ó Deus, porque um dia tu enviaste o teu Filho para morrer por nós naquela cruz, Pai, na cruz do Calvário. Uma morte terrível, meu Deus, mas que nos trouxe vida, nos trouxe salvação, ó Deus. E hoje a nossa mente volta mais efetivamente para aquela cruz, para aquele sacrifício terrível há mais de 2000 anos atrás, ó Deus. E queremos te agradecer, porque foi uma demonstração do teu grande amor por nós, grande amor pela humanidade, Pai, que continua carente e necessitada da manifestação do teu amor, meu Deus. Ó Pai querido, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, receba o nosso culto, ó Pai, esta celebração que fazemos ao teu nome nesta noite, Deus. Que o Senhor venha criar um clima de culto entre nós que estamos participando desta transmissão e abençoe, Pai, que as músicas, a oração, a palavra, Senhor, seja entendida e que produza vida em cada pessoa que estará ouvindo, meu Deus. Nós oramos, ó Pai, crendo que o Senhor ouve as nossas preces, crendo que o Senhor está na direção de tudo o que irá acontecer. Eu oro, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus. Pessoal, graça e paz. Já demos aqui abertura, ao culto desta noite e já estamos com algumas pessoas, que estão participando conosco. A Irani Santos, boa noite, Irani Santos.
Deus abençoe a querida Irani Santos, tá bom? Essa Irani será que é Irani da igreja? Identifica aí, Irani, por gentileza, se é você ou se é outra Irani. Perdão, pessoal, toma uma aguinha. A gente está falando todos os dias e a garganta acaba arranhando um pouco, tá bom? Norival dizendo: boa noite, peço oração por mim, família. Vamos orar pelo irmão Norival lá de Tabuas. Pegar o meu bloco de anotações para que a gente ore ao final deste culto, né? Meu irmão Norival lá da Tabuas, né? Orar pela família. Norival é meu parente também, né? Acho que está em primo, eu acredito, 2º grau, né? Eu acredito que é isso, tá bom? Nós temos conosco também Renatinha chegando. Graça e paz, meus irmãos. O Ziel, graça e paz, pastor e amados irmãos. Amém, Ziel, Deus te abençoe. Ninha Fonseca também chegando aí, a Ninha Fonseca, né? Para nos prestigiar e participar conosco deste culto. Keila Ramos também está chegando. Um abraço, Keilinha, para você. Saudade de toda a turma aí, Keila, Aline, enfim, o pessoal aí. O Ziel Azevedo também, né? Já falei, o Ziel também chegando aí. Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos aqui nessa noite, ok? Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus. Ele é um texto áureo da Palavra de Deus. Qual que vocês acham que é, né? O texto áureo da Palavra de Deus. Quem pensou João 3,16 acertou, né? Precisamente aí, João 3,16. João 3,16, tá certo? João 3,16 vai dizer o que, meus amados? Vai dizer o versículo mais conhecido da palavra do Senhor, tá bom? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo. Eu estou lendo na NVI, ela vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Mas lá diz assim, olha, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 vai dizer: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá bom? Estamos recebendo aqui pessoas, deixando um recadinho aqui, tá bom? Eu estou aqui tentando ler aqui. Eu acredito que Márcia vai acabar precisando me ajudar aqui um pouquinho, né? Na live aqui, porque ela tinha pegado o tablet, tá certo? Mas agora tá tranquilo, agora já dá para ver melhor, viu, meus amados? Agora já dá para contemplar melhor aqui, viu? Renatinha, né? Renatinha Silva, graça e paz, meus irmãos, né? Ok, o Ziel, graça e paz, pastor e amados irmãos. Van Dyke também chegando para essa transmissão, esse culto ao Senhor. Ninha Fonseca, boa noite, amados, graça e paz. Keila, Carla Adriana, boa noite, graça e paz, pastor Vandilécio, graça e paz. Carla chegando aí. Silvio Hélio do Carmo, meu primo lá de Francisco Sá, um primo meio irmão, né? Lá de Francisco Sá. Regiane Oliveira,
Regi, esposa do pastor Wendel, também está conosco aqui nesta noite, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Você pode também, se quiser deixar um abraço para alguém, e até mesmo sugerir alguma canção aí para este culto ao Senhor, uma vez que nós não temos aqui uma banda tocando, enfim, né? A gente tem aqui o YouTube, que a gente pode digitar uma música rapidinho aqui e nós todos podemos ouvir esta canção. Meus irmãos, é verdade que a gente está usando esse meio de comunicação com vocês, que nos é muito útil, né? Muito útil, e eu tenho feito isso aqui diariamente, né? Quando não é na página da igreja, é no meu Face particular, e temos alcançado muitas pessoas, dezenas de pessoas, tá? Mas a vontade, a saudade, o desejo, né? O desejo de estar com vocês, o desejo de poder abraçar, apertar a mão, isso é inquestionável, né? Nós somos um povo caloroso, o povo brasileiro é um povo afetuoso e a gente sente falta disso, né? Do aperto de mão, de um abraço, do olho no olho, enfim, pessoalmente. Então isso tem realmente nos feito muita falta nesses dias, mas cremos que será passageiro e Deus nos abençoe, que em breve possamos voltar às nossas atividades, né, corriqueiras enquanto igreja, na sociedade também. Eu creio que Deus estará nos abençoando neste sentido, meus amados, tá bom? Sinto sim saudade dos irmãos, dos amigos, uma vez que nós estamos aqui, né, nesta quarentena, tá? Um abraço também à nossa irmã Gleides, que está chegando aí também para o culto dessa noite. Um abraço, Gleides, né, irmã, amiga. Um abraço João Carlos, a Mateus e os demais da família, tá bom? Daqui a pouquinho nós teremos então a meditação na palavra do Senhor. O horário aqui dessa transmissão é de 19h30 às 21 horas, o mesmo horário de culto se estivesse acontecendo no templo, não é verdade? E nós vamos ouvir também algumas canções para não ficar muito cansativo aí, tá bom? Então vamos ouvir algumas canções. Ninha Fonseca está mandando um abraço aí para você, Márcia, viu? Dizendo saudades de você. Então um abraço, Ninha, e para todos aí, toda a sua família. Vamos ouvir essa música. O tema da mensagem dessa noite é a eficiência da cruz de Cristo. Vamos falar da cruz de Cristo, uma vez que numa sexta, há mais de 2000 anos atrás, por volta da tarde, enfim, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus estava sendo crucificado ali na cruz do Calvário, né, no madeiro. E nós queremos relembrar então através de uma mensagem sobre este tema também, tá ok? Vamos ouvir uma canção de Fernandinho, né? Nada além do sangue, porque fala de cruz também, não é verdade? Ouçamos essa canção. Deus abençoe. Vai chegando aí, dá um toque de mais um irmão. É dia de culto ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
mais granado, se necessário. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, meus amados, estamos em andamento aqui com esta celebração ao nome do nosso Deus, em plena sexta-feira, né? Denominada aí pela cristandade, pelo povo brasileiro, a grande maioria, como sexta-feira, tida como sexta-feira da paixão, sexta-feira santa para alguns, né? Principalmente para os católicos, enfim. E estamos aqui no culto promovido pela Igreja Batista Esperança, nesta página oficial da nossa igreja, tá bom? Igreja Batista Esperança. As mensagens que são veiculadas aqui nessa página também vão estar postadas na página, nossa página no YouTube, que você pode digitar Igreja Batista Esperança em Montes Claros, tá? Montes Claros, Minas Gerais, e lá você vai ter os sermões, as palestras que foram veiculadas na página, também são replicadas no nosso canal Igreja Batista Esperança Montes Claros no YouTube. Ontem também nós criamos, né, Rian me ajudou aqui, e como temos várias ferramentas hoje de mídias sociais, nós também criamos uma página no Instagram, tá bom? Então estamos atualizando essa página. Então nós temos pelo menos 3 meios aí, tá? A página no Facebook, Igreja Batista Esperança. Nós temos o YouTube, Igreja Batista Esperança Montes Claros, Minas Gerais. E temos também o Instagram. O Instagram é IB Esperança _MOC. IB Esperança, IB Esperanca, né? Sem ser cedilha, tá? IB Esperanca _MOC. Então você tem acesso ao Instagram da igreja. Muitas pessoas já têm Instagram da igreja. Eu estava relutando um pouco porque achei que muita gente não tinha ainda o Instagram, mas Rian, fazendo a pesquisa, a maioria que tem internet já tem o Instagram também, tá bom? Meus amados, nós estamos aqui contemplando aqui outros irmãos chegando também, né? Márcia está assistindo também e usando aqui o meu Face particular. Boa noite, amados, quanta saudade, são palavras de Márcia, tá bom? Vamos orar pelo irmão Norival, Nandinha, Hitley Ramos também está conosco. Um abraço para Hitley, esposa e filhinha, tá bom? A Renatinha chegando também, ok? Mais gente. Deixa-me ver aqui mais embaixo. A Irani, que eu estava perguntando, a Irani da igreja mesmo, né? Lá da nossa igreja, ela estava sem celular. Neia Lopes, Sidneia, boa noite, nosso pastor querido. Obrigado, Neia, pelo carinho. Que Deus abençoe você. Amém, Neia. Deus abençoe a vocês. Dê um abraço a Luan, a David e a Carlinho, viu? A todos aí da casa aí, tá bom? Um abraço para a irmã Márcia, saudade, querida. Neia tá falando para você, Márcia, tá bom? O Alisson Smith, né? Graça e paz, meu irmão. O Alisson Smith,
tá certo? Meus irmãos, há alguma novidade que vocês queiram partilhar com a gente, talvez para que a gente ore em alguma situação específica, uma vez que a gente não está se encontrando, né? Notícias de ontem, ainda ontem, a nossa irmã Ana estava internada. Hoje eu não tive notícia ainda. Ana Adriano, muito carente das nossas orações e de uma intervenção divina, tá bom? Tenho estado em contato direto com a filha e o filho, enfim, e peço aos irmãos, uma irmã muito querida, uma das fundadoras da nossa igreja, e no momento se encontra internada com problemas de saúde, tá bom? Inspira cuidado e mais ainda as nossas orações, meus amados, mais ainda as nossas orações. Continuemos orando pelo irmão Taliba, que também com as suas debilitações em virtude da saúde, a irmã Tonica, que sempre cuida dele, e outros mais, né? Irmão Tião, irmã França não esteve muito bem de saúde também, né? A gente está fazendo contato via telefone, mas já está recuperando, mas não esteve muito bem. Ore por ela e o irmão Sebastião Saldanha, tá? Se você se lembra de mais alguém que está precisando de oração em alguma área, ou inclusive da saúde, você coloque aqui para que a gente seja informado também e possa orar por essas pessoas, tá? Como é um culto também da nossa igreja, deixe-me dar algumas informações, ok? Nós tivemos uma reunião online com a diretoria da igreja, diretoria estatutária, e algumas pessoas a mais também, de alguns ministérios, e a gente tem feito o levantamento das necessidades das pessoas da igreja, principalmente necessidades básicas, né? Alimentação, enfim, e houve-se uma mobilização e na nossa reunião, a partir da liderança e dos recursos cabíveis. E se você que é membro da igreja especialmente, está passando alguma dificuldade com coisas básicas, Deus abençoe que não, mas se for o caso, acesse o Ministério Diaconal, na pessoa do irmão Ananael, que é o presidente do ministério, ou dos demais diáconos, tá? Que é a Marcolina, que é a Irani, que é a Rosário, que é o Odaí, tá? Estão autorizados a articularem e viabilizar ajuda, dentro da condição da igreja para essas pessoas numa visão de partilha, tá bom? Então, vamos fazer isso, aqueles que necessitam. E também nessa reunião que tivemos, foi elaborado também uma estratégia e algumas informações que o nosso coordenador de PGM está replicando aí nos grupos, tá? Das mídias da igreja, algumas informações sobre vários assuntos que poderíamos estar trabalhando diretamente, mas não podemos fazê-lo agora. Então, nesta reunião também foi nomeado, foi delegado missões para algumas pessoas para mobilizar aos irmãos da igreja para as demandas da igreja neste tempo, tanto de acolhimento, de ajuda, como sustento da casa do Senhor e dos amados irmãos, tá certo? Então vocês vão ver aí informações. Se tiverem alguma dúvida, pode nos acessar também via telefone, WhatsApp, que a maioria, se não todos, já tem acesso a ele, tá bom? José Carlos Carlinhos chegando também, um abraço, Carlinhos, que Deus te abençoe, meu irmão. Roger Nunes, nosso vice-presidente, segundo vice-presidente da nossa igreja. O irmão Norival pede oração pelo pastor Sócrates, que é o executivo da nossa denominação a nível da esfera nacional, tá? O Sócrates, ele está internado, está no CTI, se recuperando da patologia da Covid-19, coronavírus, que trouxe essa doença, e ele acabou sendo acometido. É o executivo da nossa denominação, que é o pastor Sócrates, tá bom? E aí eu quero ampliar e fazer coro com o Norival para a gente orar pelos pastores. Não se esqueçam de orar pelos pastores, meus irmãos, tá? A gente ora pelos líderes políticos, a gente ora pelos profissionais da saúde, a gente ora pelo prefeito, a gente ora pela segurança pública, a gente ora
né, pelas pessoas que estão trabalhando nos caminhões, né, no transporte, no delivery, entregando a comida, enfim. A gente ora por muita gente aí, né, que está trabalhando, ok? E para que Deus lhes dê sabedoria, lhes dê saúde. E não se esqueçam de orar pelos pastores. Os pastores são gestores das igrejas. E nós, enquanto pastores, nós nunca passamos uma situação dessa, tá, para administrar. O pastor da Igreja Batista da nossa denominação, 99,9% deles são os gestores e os administradores da igreja, né? Por isso que eles ocupam também o papel de presidente administrativo da igreja. E é um tempo desafiador para nós. Nós não temos experiência em coronavírus, nem de Covid-19 e nem pandemia, e muito menos quarentena. Então orem pelos pastores. A gente ouve muito pouco as pessoas pedirem para os pastores. Não é porque eu sou pastor, mas é uma voz profética também. Se não orar por mim, mas ore pelos demais, né? Mas eu careço das orações. A gente tem se esquecido de orar pelos pastores. A gente vê algumas transmissões, algumas lives, e nem oração pelos pastores se fazem, né? E a gente é muito carente disso, porque são os pastores, os gestores, que assumem e assinam pelas igrejas batistas na nossa esfera denominacional. Então, eu peço você que ore por mim, ore pela minha família, ore pelos pastores da Convenção Batista Brasileira, por sua vez estadual, e também aqui da nossa esfera do norte, né? Os pastores das igrejas arroladas, a ACIBAN. Oremos pela coordenação da ACIBAN, que também administra essa situação, tentando sustentar os missionários, coordenar a situação na pessoa dos seus presidentes e o seu coordenador, né? O coordenador Joel Alves, o presidente me parece que é pastor Lopes e pastor Ezequiel, se não me falha a memória, e a diretoria, enfim, todos eles, tá? Não se esqueça de orar pelos nossos líderes denominacionais. São muito carentes da oração, sobretudo porque nós não estamos enfrentando algo não somente de natureza natural, não somente uma fatalidade, mas cremos que tudo isso tem também um viés espiritual, e que nós, pastores, precisamos ter discernimento para conduzir o povo com firmeza, com voz ativa, com amor, né? Com sensibilidade nesse momento desafiador. Então não se esqueça, ore pelos pastores, lembre-se deles, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Cris, Deus abençoe Cris, chegando aqui também. Diego Robson Damasceno, né? Um abraço, Diego, foi meu aluno do Seminário Batista do Norte de Minas, me parece que está fora, né? Pastoreando agora fora. Danilo Silva, esse irmão aqui, viu? É o irmão que dá vontade de dar um prêmio para ele, viu, Danilo? Danilo está lá na página do Facebook do pastor, todo dia que tem prosa com PR, e o dia que tem aqui na página da igreja, ele vem para cá, está conosco. Você é um presente de Deus para nós, viu, Danilo? Eu não sei nem de fato, né, qual igreja você pertence, enfim. Me parece que é o Pídio, né? Eu Pídio, Márcia está dizendo aqui lá na esplanada. Mas meu respeito a você, viu? Por tamanha consideração. Deus abençoe, boa noite, Jesus abençoe a todos. É o oferecimento aí do nosso irmão Danilo, tá bom, amados? Tô falando demais, não tô? É o meu jeito mesmo, eu falo muito, você sabe disso. Mas vamos ouvir mais uma canção que é bem sugestiva também para o dia de hoje, né? Onde se comemora aí, onde fazemos alusão à morte de Jesus Cristo, e no domingo comemoramos a sua ressurreição, não é isso? A ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me só procurar aqui, tá bom? Rapidinho, e a gente já avança já, tá? Vamos ficar com essa canção aqui, tá? Muito conhecida. Volto daqui a pouquinho.
sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou o grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O meu céu é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, estamos aqui nessa transmissão ao vivo
da Igreja de Responsabilidade Direta, da Igreja Batista Esperança. Quem vos fala é o pastor Vandilécio, já conhecido de muitos de vocês aí, tá bom? Chegando aqui também para participar do culto conosco é a nossa querida Graciele Souza. Boa noite, Graciele, que Deus te abençoe, tá bom? O Procópio Mendes, lá de Capitão Enéas, também um ouvinte, assíduo, né? Gente fina, gente 10, ok? O Danilo lá, né, da igreja lá do pastor Eupídio, ele deixa um comentário: suas palavras traz paz ao coração, só quero quando tem transição. Não entendi aqui o restante aqui, né? Só perco quando tem transmissão do meu pastor. Sim, Danilo, com certeza, né? Quando o pastor Eupídio está fazendo, né? Procópio, boa noite, ungido do Senhor. Deus abençoe Procópio pelo carinho, pelo respeito e pela consideração, tá bom? Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Afinal, às 21 horas a gente finaliza a nossa transmissão, o culto nesse formato diferenciado nessa noite. E para tanto, então, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar em um tema que eu já anunciei para essa noite, e ele é alusivo a este dia, a este evento tão extraordinário que aconteceu há mais de 2000 anos na história cristã, né? Sobretudo depois de Cristo. É um tema ou um título que eu já abordei em outros momentos, e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Como já soltamos também algumas canções que falam da cruz, a mensagem também ela vai nessa mesma perspectiva, tá? Ela transita por este mesmo caminho, viu? Que é a questão da cruz, do Calvário, do madeiro. E o tema é a eficiência ou eficácia da cruz de Cristo. A eficiência ou eficácia da cruz de Cristo. Para isso, permitam-me ler um recorte aqui do texto maior que vai falar da crucificação do nosso Senhor Jesus, e onde eu quero pincelar a questão da cruz, tá? E aí, disso aí, nós temos alguns subtópicos falando sobre essa eficácia da cruz de Cristo, ok? Então, em Marcos, capítulo 15, Marcos 15, de 21, eu vou ler do 21 ao 40, se repete em Lucas, em João, enfim, né? Em Mateus também. Eu estou lendo em Marcos, tá ok? Estou lendo lá em Marcos. Vai dizer aqui sobre o tema: os soldados zombam de Jesus, depois vem a crucificação e na sequência a morte de Jesus. E nós vamos ler somente até aí. Nos diz assim a palavra do Senhor: certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando ao campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber o que cada um iria ficar.
com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. 9 horas da manhã. Na Bíblia está dizendo, no verso 25 de Marcos 15. E assim estava escrito na acusação contra ele: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A morte de Jesus. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Então se escureceu, do meio-dia, ele foi para a cruz às 9. Do meio-dia às 3 da tarde houve trevas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. E agora vai falar do sepultamento de Jesus e no capítulo 16 da sua crucificação. Tá certo? E nós não vamos ler o restante. Domingo à noite a gente vai abordar a questão da ressurreição, numa celebração, num culto ao Senhor, falando sobre a vida, sobre a vida que nós temos na ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá certo? Mas o tema, como eu já vos disse, é a eficácia da cruz de Cristo. E quando eu lhes proponho este tema, eu não estou querendo trazer à tona nem fazer uma apologia à adoração da cruz, a adoração do objeto chamado cruz, chamado crucifixo. Para os cristãos evangélicos, nós não temos problema nenhum com a cruz, com o elemento chamado cruz, que é uma peça verticalizada e outra horizontal. Às vezes, é feita, executada de madeira, de metal, de ouro e por aí afora. Nós não temos problemas com a cruz em si, porque nós não a adoramos. A cruz que as igrejas evangélicas, quando a usam, nós a usamos uma cruz vazia, porque nós entendemos que Jesus ressuscitou e que a cruz vazia representa melhor o Deus que servimos, que não ficou preso na cruz. Ele foi tirado da cruz, foi sepultado e ao 3º dia ele ressuscita.
mas respeitamos aquelas pessoas que trazem também presa ao corpo, enfim, como adereço, uma cruz que tem o corpo de Cristo, né, o crucifixo, o corpo de Cristo ainda preso a ela. Respeitamos. Só estou aqui ampliando um pouquinho da visão evangélica, tá? Então, quando eu digo a eficácia da cruz de Cristo, eu não estou dizendo que há poder no objeto, que nós devemos venerar o objeto, que nós devemos adorar o objeto numa perspectiva supersticiosa ou até mesmo mística. Não, longe disso, esta não é a ideia. A cruz de Cristo seria um mecanismo, seria o elemento que nos remete a uma realidade maior, que é o Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz. A cruz em si, sem a história do Salvador, não faria muito sentido para nós. Então a cruz faz esse sentido, ou traz esse sentido, por causa de alguém que foi preso, morto, dilacerado naquele madeiro lá no Gólgota. E então para nós tem essa lembrança, evocamos essa lembrança. Então simbolicamente, quando nós vemos a cruz, reportamos a cruz, pregamos sobre a cruz, estamos falando do Cristo que foi crucificado na cruz. A cruz aponta para o Cristo. Então a supremacia está em primeiro lugar, o imperativo é o Cristo da cruz e não a cruz do Cristo. Usamos a cruz para apontar para Cristo. Então, quando eu digo a eficácia da cruz, eu estou dizendo a eficácia do sacrifício de Jesus que aconteceu na cruz do Calvário, o seu ato final. Entenderam? Eu acredito que sim. Significado da cruz, tipos de cruz. Existem vários tipos de cruzes, né? Não dá para abordar agora, mas ao longo da história houveram vários tipos de cruzes, que era um instrumento usado como punição também para malfeitores, tá? Vários tipos de cruzes e que tem um nome para cada uma delas de acordo à era cristã, a situação, enfim. A mais conhecida que nós usamos, de fato, é uma haste, né? No sentido horizontal, vertical, e outra no sentido horizontal, ok? Qual o significado está por trás da cruz? A grande e única solução para o ser humano que transgrediu no Éden. O maior significado que está por trás da cruz é a solução para o ser humano que transgrediu desde o Éden. A nossa origem se encontra lá no Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão, e assim a gente acredita piamente que surgiu a raça, o gênero humano, os nossos representantes, dos quais herdamos essa tendência para o mal, inclusive, e associado a isso herdamos a condenação eterna. Sem Cristo, o homem que é herdeiro de Adão e de Eva, que tem essa culpa herdada, nasceu pecador e a partir da sua consciência está caminhando a passos largos para a perdição eterna. Tanto é que em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:26, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para eu não trocar, porque existem esses dois versículos muito parecidos, João 3:23 e 6:23, deixe-me só ler aqui para vocês. Romanos 3:23. Paulo vai escrever, Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa da culpa herdada de Adão e Eva, enfim, somos descendentes dessa raça humana. E então em Romanos, o capítulo 6:23 vai dizer algo semelhante, pois o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse homem, por causa do pecado, perdeu o clima, o ambiente, o habitat do Éden, lugar das delícias, lugar de paz, lugar de refrigério, lugar de desfrute de tudo aquilo que era permitido por Deus.
E a única solução para voltarmos, retornarmos ao clima do Éden, onde tinha plena comunhão com Deus, lá era uma plena comunhão com Deus, Deus os visitava diariamente, eles falavam com Deus pessoalmente, enfim, e a única solução, para essa comunhão perfeita, para a vida eterna, para a ausência da morte, para um lugar de bênção, de prazeres, a ausência do pecado, é aceitarmos e nos comprometermos com aquilo que a cruz representa, que é o sacrifício de um homem inocente para nos trazer vida e vida eterna, porque há benefícios na cruz de Cristo. A cruz nos remete ainda ao maior ato de amor que a história humana já experimentou. O amor de Deus pelo homem caído, errante e condenado à perdição eterna. Nós já lemos no início dessa transmissão, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor! Olha aí a eficácia da cruz. Deus deu seu único Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna. Romanos vai dizer 5,8, como lemos: mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, aonde? Na cruz do Calvário. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda envolvidos nessa trama sórdida do pecado. Deus nos amou a ponto de providenciar uma solução para essa tragédia na raça humana. A eficiência, a eficácia da cruz de Cristo é algo acessível a você, acessível a mim, a todos nós, a toda essa humanidade que neste momento se encontra perplexa com um vírus tão minúsculo. A cruz aponta para aquele que pode e quer mudar a sua vida de uma vez por todas. Jesus quer mudar a sua vida. Em primeiro lugar, te trazendo salvação, te trazendo esperança para os céus, esperança no porvir. Mas Jesus quer mudar a sua vida também, e Ele pode mudar a sua vida nesse contexto, talvez de preocupação, de ansiedade, de tédio, de peso emocional, físico, enfim, inquietação, incerteza. O Senhor também pode te ajudar nesse sentido, porque Ele é Deus e Ele te ama, Ele continua te amando. Ele nunca deixará de amá-lo. Independente de como você esteja, onde você esteja, qual a circunstância você está passando ou venha passar, o amor de Deus te alcança em qualquer lugar, em qualquer dimensão, e seja a circunstância que for, porque Ele o ama. A sua essência é amar, é amor. Jesus te ama. Por isso Ele morreu na cruz, e a eficácia na cruz de Cristo, a eficiência nessa cruz que aponta para o próprio Jesus que morreu por nós. Mas afinal, talvez você esteja a se perguntar quais as eficácias, qual a verdadeira eficácia da cruz de Cristo, pastor Vandilécio. E quero apontar a partir de agora, de forma breve e condensada, pelo menos seis pontos que remetem à eficiência da cruz de Cristo, eficiência da cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me permitam abrir a minha Bíblia digital para andar mais rápido aqui, para ganhar tempo, tá? E nós vamos avançar nestes 6 elementos que dizem da eficácia da cruz de Cristo. Primeiro texto é Isaías 9:6. Isaías 9:6. Profeta Isaías, o capítulo de número 9, o verso é de número 6, tá? 6. Primeiro elemento que justifica, que faz jus à eficiência da cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo você encontra esperança.
Jesus morreu, mas antes de morrer ele nasceu. E o seu nascimento trouxe esperança. E ele cumpriu o seu ministério e morreu, porque ninguém morre sem nascer. Então Isaías capítulo 9, verso 6 vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Qual outro elemento que faz jus à eficiência da cruz de Cristo? Eu posso dizer que na cruz de Cristo você encontra livre acesso ao Pai, livre acesso ao Pai. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo 27, o verso é de número 51. Deixe-me ver se é isso aqui mesmo. É sim, e diz assim: depois da morte de Jesus, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Naquela época ainda havia o templo e o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, onde representava a presença de Deus, o santíssimo lugar, santo dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, porque a salvação vem do alto, e o véu se rasgou ao meio, dando a entender que a partir daquele momento o homem tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. Agora há um caminho direto para o Pai em Cristo Jesus. Foi o que ele falou em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo veio, a cruz representa essa abertura no véu, esse acesso de cada um de nós ao trono da graça de Deus por Cristo Jesus. Aí se encontra mais uma eficácia da cruz de Cristo, porque nela você encontra livre acesso ao Pai. Qual a terceira coisa que justifica este tema, que é a eficiência da cruz de Cristo? Na cruz de Cristo você encontra perdão para os seus pecados. João 19:30, a palavra de Deus vai dizer: está tudo consumado. Quando ele expirou seus últimos instantes na cruz do Calvário, ele disse: está tudo consumado, está consumado. Quer dizer, a dívida de vocês foram liquidadas em mim. Neste ato na cruz, o pecado de vocês estão perdoados. Em mim vocês terão remissão dos vossos pecados. E ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata e carmesim, como diz o profeta do Antigo Testamento, a sua alma se tornará alva como a neve. Fernandinho acabou de cantar uma música que diz alvo como a neve. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha quanta eficácia na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo você encontra perdão para todo e qualquer pecado da tua vida. O Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Fernandinho cantou seu sangue, o poder do sangue de Cristo. Hebreus 9:22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O Senhor derramou o seu sangue, o derramado do seu sangue se remete à morte, e morte é onde? Morte na cruz do Calvário. Qual a eficácia da cruz de Cristo? Em primeiro lugar, que nós já falamos, na cruz você encontra esperança. Em segundo lugar, na cruz de Cristo você encontra livre acesso ao Pai. Em terceiro lugar, na cruz de Cristo você encontra perdão para os seus pecados. Em quarto lugar, na cruz de Cristo você encontra reconciliação com o Pai. É o caminho de volta ao Éden, a verdadeira e íntima comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios,
capítulo 5, verso de número 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando aos crentes daquela época, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, mais uma eficácia da cruz de Cristo, que é nos reconciliar com o Pai, voltar à plena comunhão com o Pai, de onde nós nunca deveríamos saído, mas saímos quando o gênero humano pecou. Seria como nós estivéssemos pecado lá no Jardim do Éden, perdendo assim a comunhão plena com Deus, mas em Cristo você pode voltar a ter a comunhão plena com o Pai. Você pode voltar a experienciar a atmosfera do Éden, os prazeres, as delícias do paraíso que o Senhor preparou para cada um de nós e futuramente na glória, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda caminhando nessa mesma perspectiva, qual a outra eficácia da cruz de Cristo? Na cruz de Cristo você encontra salvação e vida eterna. Você entende o que eu estou dizendo? Você já experimenta dessa salvação? Você tem certeza, esperança, convicção que ao fechar os olhos aqui você o abrirá na eternidade? Porque a cruz de Cristo, um dos maiores e melhores significados, uma maior eficiência de forma muito patente que está na cruz de Cristo, é a salvação, a vida eterna, porque iremos passar uma eternidade com Cristo nos céus para aqueles que acreditam na eficácia da cruz. Em outras palavras, no Cristo da cruz, no sacrifício salvífico, João 3,16 já disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,36, a palavra do Senhor vai dizer, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, o capítulo é o de número 3, o versículo é o número 36, nos diz assim a palavra: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não há versículo mais claro do que esse. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem crê nessa eficácia da cruz tem a vida eterna. É o passaporte para ir para os céus. Quem não crê não terá a vida eterna. E por fim, meus amados, qual a última eficácia da cruz de Cristo para esta noite? Na cruz de Cristo você encontra uma nova perspectiva de vida. Uma nova perspectiva de vida. Eu creio que este é o momento que muitos de nós precisamos de uma nova perspectiva de vida, dado ao momento que estamos vivendo, que inevitavelmente a gente não quer falar, mas a palavra escorrega. É um momento de incertezas aqui na terra. Não tem como florear, não tem como tapar o sol com a peneira. Até os governantes estão meio desnorteados, batendo cabeça com cabeça. As autoridades sanitárias fazendo o mesmo também. Uma hora é para usar máscara, outra hora já não é para usar máscara. Uma hora quem não tem sintomas não deve usar máscara. Outra hora já tem um decreto para todo mundo usar máscara. Uma hora um remédio não funciona, outra hora o remédio já salva vidas. As autoridades batendo cabeça e se debatendo entre si. As previsões da economia, as previsões futurísticas, enfim, das várias dimensões na esfera terrestre. Quem de nós pode dizer que há certezas absolutas nessa esfera terrena diante do que estamos vivendo? Mas na cruz de Cristo você encontra uma nova perspectiva, somente na cruz de Cristo ou no Cristo da cruz. Porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura traz conosco novas perspectivas.
uma esperança que vai para além da visão natural. A Bíblia vai dizer que nós vivemos não pelo que vemos, mas pela fé. Não pelo que os olhos enxergam, os ouvidos estão ouvindo, mas por aquilo que a fé também nos indica, nos impele, nos instiga. A Bíblia vai dizer que o justo vive da fé e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A eficácia da cruz de Cristo traz em nós uma nova perspectiva, porque estamos indo para os céus, aqueles que entregaram a vida a Cristo. E para finalizar, em 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso de número 9, vai dizer algo também que diz dessa perspectiva. Quando Pedro escreveu, o apóstolo Pedro escreveu, orientado pelo Espírito Santo, dizendo: mas vós sois a geração eleita. Isso dá perspectiva, sim ou não? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, quer dizer, podemos falar diretamente com Deus. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia do Pai. Então, na cruz de Cristo, você tem uma nova perspectiva de vida. Você tem esperança, você tem acesso ao Pai, você tem perdão para os seus pecados, você pode se reconciliar com Deus, você tem vida eterna em Cristo e você tem uma nova perspectiva em Cristo Jesus. A cruz aponta para aquele que pode e quer mudar a sua vida de uma vez por todas. Jesus quer mudar a sua vida. Esta mensagem, meu amado, foi extraída da Bíblia, livro de regra, fé e prática para os cristãos. Todavia, para a salvação não basta ter a consciência, não basta dizer, legal, isso de fato está na Bíblia. Inclusive eu mesmo já li isso na Bíblia que tem em minha casa. Não basta isso. Para que você venha experimentar da salvação, da paz, da segurança, desta nova perspectiva de vida, você precisa se posicionar diante do que você ouviu nessa noite. Se posicionar para a vida eterna, ou se fazer uma escolha, ou fazer uma escolha para a condenação eterna. A Bíblia nos diz em Romanos 10, 9 e 10: se com a tua boca confessares ao Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, pastor, eu acredito em tudo que foi dito e quero proferir com os meus lábios, porque já creio em meu coração que Jesus me ama e quer me salvar. Quero confessá-lo para minha salvação. E você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, siga nessa perspectiva, siga nessa direção, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da vossa fé. E você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, talvez alguém que me ouve não fez um compromisso com Cristo ainda, eu quero dar a oportunidade para você fazê-lo em instantes, depois dessa canção, porque falamos sobre a eficácia da cruz de Cristo. Vamos ouvir a canção que eu vos ofereço a todos nesta noite, que vai falar também de cruz, tá bom? Vamos ouvir esta canção. Eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Meus amados, estamos aqui novamente caminhando para o final deste culto ao Senhor. Nosso muito obrigado também. Há muitas pessoas que chegaram aí, não deu tempo de ler o nome de cada uma delas, né? Mas por último aqui chegou o Sami Dutra. Boa noite, pastor Vandilécio. Sami lá de Capitão Inés também. Meu abraço, Sami. Transmito o meu abraço ao pastor Joaquim Júnior, tá bom? Stephanie Moura, tá? Stephanie, boa noite, pastor. Boa noite, Stephanie. Um abraço aí a Malaquias, a Bruna e as suas irmãzinhas, viu? Saudade de vocês. Enfim, tá bom? Como eu havia dito, pessoal, eu quero dar uma oportunidade para
Quem sabe alguém que porventura ouviu essa mensagem, mas ainda não se entregou completamente a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazê-lo nessa noite. Talvez você que queira renovar os seus votos de compromisso com o Senhor nessa noite, faça isso também, ore conosco. Mas especial você que ainda não é crente no Senhor Jesus, e aqui eu não estou falando de denominação, eu estou falando você que porventura ainda não é crente no Senhor Jesus e que compreendeu essa mensagem, a eficácia da cruz, e quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite para ter vida eterna, para ter paz, esperança, reconciliação com o Pai e tantas coisas que nós falamos. Você pode fazer essa oração comigo se você quiser. Então, se você quer entregar a sua vida a Cristo, orem comigo neste momento. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Se é o teu caso, ore comigo agora. Senhor Deus, eu ouvi a tua voz a ecoar em meus ouvidos, em meu coração. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que ainda não estou andando para os céus, porque há insegurança em minha alma. Mas eu entendo que tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai aos céus a não ser por ti. Eu entendi a eficácia da cruz, não porque há poder no elemento cruz, mas há poder naquele que morreu na cruz, que é o Senhor Jesus. Eu arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quero viver para servi-lo a partir de hoje. Eu quero ser um crente em Jesus Cristo a partir de hoje. Eu entrego a minha vida. Entre em meu coração, Jesus, e faça em mim morada. Transforme a minha vida de uma vez por todas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou comigo, você que ainda não é crente, creia na palavra. Se confessarmos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida e cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós teremos vida eterna. Porque com o nosso coração a gente acredita e com os nossos lábios nós fazemos confissão para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar também, meus amados, pelos irmãos que pediram oração, já estamos terminando. O irmão Norival, lá de Tabuas, pede oração para a sua família. Nós vamos orar pelo irmão Norival, tá bom? E aí eu me lembro dos seus familiares ali que moram mais próximos dele, talvez eu não me lembre de todos, mas vamos orar por Júnior, Valéria, né, os netinhos, né, os filhos de Júnior e Valéria, João Carlos, Gleides, Mateus, Nana, esposa de Norival, o próprio Norival, que Deus o abençoe, né? Vamos orar sim por ele agora. Vamos orar por Silvio de Francisco Sá, meu irmão, meu amigo, meu primo, né? Vamos orar pela esposa, sua esposa, Silvio, Rosilda, esposa do Silvio, a Rayane, a filhinha do Silvio também, hoje é uma moçona também. Vamos orar. Vamos orar, bem lembrado aqui, pelo irmão Norival, pelo pastor Sócrates, que está em recuperação, internado na CTI, até ontem ainda estava, recuperando-se da Covid-19, estava entubado, enfim, saindo, lutando, né, com relação a esse processo inflamatório dos pulmões. E vamos orar pelo pastor Sócrates, por todos os pastores. Oremos pelos pastores, oremos pelos homens que Deus tem convocado nessa nação, pelo mundo afora. Oremos por aqueles que estão investidos de autoridade, né, ministerial. Oremos pelos missionários, oremos também pelos governantes, pela segurança pública, pelas pessoas da área da saúde. Oremos para que haja paz,
para que haja menos politicagem e mais preocupação com a vida, com a dignidade humana. Oremos por isso, isso tem que me preocupar. Oremos por isso. Oremos pelas pessoas que transportam o alimento, oremos por eles e oremos por todos nós. Oremos pelas famílias, centenas de milhares de famílias enlutadas. Vamos orar por elas também, tá bom? Vamos fazer essa última oração para a gente finalizar o culto dessa noite. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até o finalzinho aqui, ou deu uma passadinha. Vamos orar. Senhor Deus, estamos finalizando este culto, ó Pai, online, por estes irmãos que conseguiram participar hoje, meu Pai. Te louvo pela vida de cada um deles, independente de onde estão, de onde estejam. São pessoas amadas por Ti, por mim também, meu Deus. Eu quero colocar estes nomes na Tua mão, Pai, no Teu altar, em súplica nessa noite, enquanto ministro da palavra. Eu me uno a eles, ó Pai, ao Norival, que pede pela sua família. Abençoe, Pai, a Júnior, a Valéria, os seus filhos. Abençoe ao João Carlos, a Gleides, o Mateus. Abençoe ao Norival, a irmã Nana, Pai. Estão lá em Tabuas. Ser com eles, ser com a igreja lá. Meu Deus, eu me uno agora a Silvio, Hélio, Pai, Francisco Sá. Teu servo, ó Pai, que tem as suas lutas como nós temos, que tem as suas vitórias e tem a sua história de vida. Nós oramos, ó Pai, pela sua esposa, Rosilda, em nome de Jesus. Abençoe ela em todos os aspectos. Manifeste a Tua glória, a Tua graça sobre a vida dela. Oramos pela vida da sua filha Rayane, Pai, em nome de Jesus. Tome-a em Tuas mãos, cuide dela, da sua vida, no aspecto físico, emocional, espiritual. Abençoe a família nuclear do Silvio, que também é minha família, a Gasparina. Abençoe e proteja a sua saúde, a Margarete, sua irmã, o Edmilson, seu cunhado, seus sobrinhos. Eu peço a bênção do Senhor para toda essa família. Me uno ao irmão Norival e centenas de pastores que oram pelo nosso colega pastor Sócrates, executivo da Convenção Batista Brasileira. Abençoe a sua família, conforte-a, Pai, para que eles possam enfrentar esse momento. Preserve a vida do teu filho, permita que ele saia dessa condição para voltar a ser um arauto, Pai, um pregador da palavra, um gestor na nossa denominação. Eu oro para os meus colegas, meus amigos pastores que estão em lutas, aqueles, ó Pai, que estão pastoreando efetivamente, gerindo, administrando a casa do Senhor, enquanto líderes espirituais e administrativos que o são, líderes de família. Meu Deus, capacite-os, abençoe-os, proteja-os, sustente-os, ó Pai, em o nome de Jesus, a eles e às suas famílias. Foram chamados por Ti, meu Deus, estão exercendo o Teu ministério. Pai, venha ao encontro das necessidades de cada um, ampare-os, cuide deles, ó Pai, para que eles possam cuidar também do Teu povo, que foi confiado às mãos deles aqui na terra para pastorear, meu Pai. Abençoe eles. Abençoe as famílias que estão enlutadas, muitas delas, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Abençoe as pessoas que estão na linha de frente na área da saúde, colocando as suas vidas em risco, ó Pai, para salvar outras. Abençoe aos caminhoneiros, aos taxistas, abençoe aos entregadores, à segurança pública, Pai, que nos protege, Pai, em nome de Jesus, os trabalhadores de supermercados, de farmácias e tantos outros, meu Deus, aqueles que recolhem o lixo que nós estamos produzindo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Eu oro por todas essas pessoas. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde, viu? Esse é o meu desejo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Domingo pela manhã, transmissão com Roger, 9 horas da manhã, e 19h30, vocês terão novamente a fala aí do pastor Vandilécio. Obrigado a todos que participaram nesta noite, tá bom? Muito obrigado mesmo. Como falamos muito sobre cruz, sobre cruz, a cruz de Cristo, tem uma canção aqui de um quarteto, que vai falar disso. Fique com essa canção, Deus abençoe, tenha uma excelente noite. Buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar, e mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber